Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai cadastrar usuários no Firebase. A gente vai começar cadastrando os usuários, depois a gente vai tratar as exceções de erro. Então se o usuário colocar uma senha de, por exemplo, menos do que 6 caracteres, vai mostrar uma mensagem de erro. Se tiver uma conta duplicada, a gente vai informar os erros também. Depois de tratar as exceções, a gente vai autenticar esse usuário. Com o usuário cadastrado no Firebase, a gente já consegue autenticar ele, ou seja, fazer o login do usuário. Fazendo o login do usuário, a gente vai conseguir também verificar se esse usuário está logado. Então essa daqui vai ser uma aula bem extensa, mas a gente já vai colocar muitos conceitos do Firebase na prática. Então eu já peço de coração para você deixar o seu like no vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana eu vou trazer uma aula referente a essa série do projeto Firebase, essa série que está sensacional. Então, para você não perder essa série, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar mais um vídeo? Então bora lá, vamos lá! Vamos começar mais um vídeo. Então você vai abrir o seu projeto Firebase e agora a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a cadastrar usuários no Firebase. Então a gente vai vir aqui na pasta Java, nós vamos abrir a form cadastro, a form cadastro.java. A gente também vai abrir o layout da form cadastro para caso a gente precise consultar algum ID. Então vou abrir aqui a form cadastro, a parte do layout, né? Bacana, aqui eu posso minimizar isso daqui, eu não vou utilizar agora. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que voltar lá no Firebase e a gente vai acessar o nosso projeto que a gente criou na aula passada. Então vamos lá, a gente vai clicar aqui ó, no projeto Firebase e aí a gente precisa ativar a parte de autenticação. Então a gente vai vir aqui ó, no Authentication, a gente vai vir aqui nos primeiros passos e aí a gente tem o método que a gente vai utilizar para fazer o login e o cadastro de usuários. Então aqui a gente tem vários provedores de login, a gente pode utilizar baseado no e-mail e na senha, a gente pode fazer o login utilizando o smartphone, serviço do Google, a gente tem o Facebook, GitHub, Yahoo, Apple e até anônimo. A gente vai estar utilizando o e-mail e senha. Então a gente vai ativar esse provedor de login aqui, ó, clicando em editar configuração e a gente vai ativar. Então vou clicar em salvar e a gente já ativou o nosso método de login aqui, que vai ser baseado em e-mail e senha. Feito isso, ele já vai liberar essa parte aqui de users. Então, todo usuário que estiver sendo cadastrado, a gente vai conseguir visualizar nessa parte aqui dos usuários. Feita essa configuração, a gente vai voltar no Android Studio, vai vir aqui na forma cadastro e o que a gente vai fazer? Então, quando eu clicar aqui, ó, para criar um novo usuário, a gente vai criar um usuário, né, baseado no e-mail e na senha. A gente também vai ter o nome do usuário. Então esse nome ele vai ser salvo no banco de dados. A gente vai ver isso daí também. Mas primeiro, a gente vai começar cadastrando os usuários baseado no e-mail e na senha. Então primeiro a gente precisa recuperar todos os IDs de todos esses componentes, tanto do nome, do e-mail, da senha e do botão cadastrar. Então a gente vai vir aqui na form cadastro, a gente vai visualizar quais são os IDs. Então aqui do nome é o edit nome, do e-mail edit e-mail, edit senha e aqui a gente tem o botão, né, que a gente não colocou o ID no botão cadastrar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar um ID para ele, que a gente vai chamar de BT_cadastrar. Agora a gente já tem todos os IDs aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vir na form cadastro e a gente vai criar um objeto para eles. Então eu vou criar primeiro um objeto do tipo edit text. A gente vai armazenar o edit underline nome, vírgula, a gente vai colocar aqui o edit underline e-mail, vírgula novamente, a gente vai criar mais um objeto chamado edit underline senha. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Eu também vou criar um objeto para o nosso botão, né, para o nosso botão cadastrar.
Então vou criar ele como privado, vai ser do tipo button e a gente vai chamar de bt_cadastrar. Legal, então eu criei todos os objetos e agora a gente precisa associar esses objetos aos nossos IDs, precisa conectar esses objetos a uma referência. Então a gente vai criar um método aqui, privado também, que não vai ter retorno, que eu vou chamar de iniciar componentes. Então a gente está criando esse método para separar o nosso código, deixar o nosso código mais organizado. Então eu vou pegar primeiro aqui o edit underline nome, vou pegar esse edit underline nome, vai receber e a gente vai utilizar esse método aqui, ó, findView by ID. Então a gente vai recuperar o ID lá da nossa caixa de texto, que é o nosso edit underline nome. Então eu vou utilizar aqui o r.id. E aí eu vou passar o edit underline nome. Então eu já recuperei o edit underline nome. Vou fazer a mesma coisa para os outros objetos. Então eu vou colocar aqui edit e-mail, recebe findView by ID, r.id.edit underline e-mail. Ponto e vírgula. Vou utilizar aqui o edit underline senha, recebe findView by ID. Então vou recuperar o ID do edit underline senha e agora a gente vai recuperar o ID do botão cadastrar. Então botão cadastrar recebe findView by ID r.id.botão, né, bt cadastrar. Feito isso, a gente precisa iniciar esse método aqui, iniciar componentes, dentro do nosso onCreate. Então vou iniciar esse método, iniciar componentes e automaticamente a gente já consegue visualizar que ele ficou azul. Feito isso, a gente já conseguiu iniciar todos os nossos componentes aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa fazer uma validação bem simples. Quando a gente clicar aqui no botão de cadastrar, a gente precisa verificar se esses campos eles estão preenchidos. Então, se caso o usuário ele tente cadastrar um usuário sem preencher os campos, a gente precisa informar uma mensagem de erro para ele preencher todos esses campos. Então, vamos fazer isso? Então, primeiro a gente precisa colocar um evento de clique nesse botão cadastrar. Então, esse botão, quando eu clico nele, ele não escuta eventos de clique. Então, preciso colocar um evento de clique primeiro no botão. Então, vamos lá. Então, eu vou utilizar aqui o bt cadastrar, já tem o ID recuperado, e eu vou utilizar esse método aqui, ó, o setOnClickListener. Eu vou utilizar o new, então eu preciso instanciar o onClickListener, então eu vou pressionar o Enter, e automaticamente o nosso botão já escuta eventos de clique. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu clicar no botão, né, se o usuário não colocar nada no campo de nome do e-mail e da senha, se eu clicar no botão, é para aparecer uma mensagem para ele preencher todos os campos. Beleza? Então, a gente vai utilizar uma mensagem aqui embaixo que vai ser do tipo snack bar. É uma mensagem de erro, né, e de sucesso que vai ser personalizada. Então vamos fazer isso daí. Primeiro eu vou fazer a verificação aqui, né? Então eu vou utilizar aqui um if, mas antes eu preciso capturar o que o usuário está digitando. Eu vou criar aqui uma string que eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de nome. Essa string vai receber o nosso edit underline nome. Então eu vou capturar o que o usuário está digitando utilizando o getText e aí eu preciso converter utilizando o método toString. Vou fazer a mesma coisa para os outros, então vou criar mais uma string aqui que eu vou chamar de e-mail, recebe o edit underline e-mail, vou capturar o que o usuário está digitando utilizando o getText e vou utilizar o toString para mim conseguir converter. Vou fazer a mesma coisa para senha, então string senha, recebe edit underline senha, ponto getText, ponto toString. Feito isso, eu vou fazer uma verificação. Se o nome estiver, e aí a gente vai utilizar esse método isEmpty, ou seja, se o nome estiver vazio, eu quero que mostre uma snack bar falando, preencha todos os campos. E aí eu vou utilizar aqui, né, um operador lógico OR. Então eu vou colocar o operador lógico OR aqui e vou colocar mais uma verificação aqui na frente. Se o e-mail ele estiver vazio, também vai mostrar a mensagem de erro. Ou, se a senha estiver vazia, também vai mostrar. Então, aqui dentro eu vou criar uma snack bar. Então, eu vou utilizar aqui
a classe snackbar, eu vou criar um objeto snackbar e aí a gente vai receber a classe snackbar e eu vou utilizar o ponto, né, esse método make. Nesse método make a gente precisa de uma view, né, o primeiro parâmetro é uma view, o segundo é a mensagem, né, que a gente vai colocar, a mensagem de erro ou de sucesso, e depois a gente precisa definir o tempo que essa mensagem vai mostrar para a gente em tela. Então primeiro eu preciso passar uma view. Essa view eu já vou pegar do próprio botão. Então o próprio botão já tem uma view, né, que tem um V aqui de view. Então eu vou passar esse V, né, que é da nossa view. Então já passei a view. Agora eu preciso passar a mensagem de erro. Como a gente vai utilizar essa snackbar em outros lugares, eu não vou colocar uma mensagem de erro de forma estática. Então eu vou criar um array de string onde vai ficar várias mensagens de erro ou de sucesso. E a gente vai utilizar somente o índice colocando aqui na snackbar. Então eu vou criar aqui, ó, aqui em cima do onCreate, eu vou criar um array de string. Esse array de string eu vou chamar de mensagens underline erro. Vai ser nossas mensagens de erro, né? Ou mensagens de erro e sucesso. Então, nesse caso, eu vou colocar só mensagens, porque como vai ter sucesso e erro, eu vou colocar só mensagens. E aí, eu vou abrir aqui e aqui eu vou colocar a primeira mensagem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, preencha todos os campos. Então, essa é a primeira mensagem, está no índice 0. Vou colocar a próxima mensagem, por exemplo, que a gente vai ter o cadastro realizado com sucesso, né? Caso o usuário cadastrar. Então, já vou colocar aqui cadastro realizado com sucesso. Beleza, então eu criei 2 aqui, a gente poderia criar até mais. E aí eu vou passar aqui o meu array de mensagens passando o índice 0. Então, caso o nome estiver vazio, ou o e-mail estiver vazio, ou até mesmo a senha estiver vazio, vai mostrar a mensagem no índice 0, que é essa mensagem aqui, ó, preencha todos os campos. Beleza? Então já passei a mensagem no índice 0. Agora eu vou passar a snackbar aqui, ó, e agora eu vou definir o tempo dessa mensagem. Então, se eu der o ponto aqui, eu consigo definir length short, ou seja, essa mensagem vai aparecer de uma forma bem rápida. Eu posso definir length indefinite, ou seja, essa mensagem não vai sumir da tela. Eu preciso clicar eu preciso fazer alguma ação com essa mensagem para ela sumir. Ou eu posso utilizar length long, né? Que essa mensagem vai demorar um pouco mais para sumir na tela, mas ela vai sumir. Então eu vou definir essa primeira como length short. Ela vai mostrar e vai desaparecer rapidamente. Feito isso, eu posso colocar um ponto e vírgula aqui. E aí eu vou utilizar a snackbar, né, o objeto snackbar. E aí eu vou utilizar o set background tint. Eu vou colocar uma cor de fundo nessa mensagem. Então eu vou colocar a cor de fundo dessa mensagem branco. Então eu vou utilizar o color ponto e aí eu vou passar o white, que é a cor branca. Eu também vou definir, utilizando aqui o snackbar, eu também vou definir a cor do texto dessa mensagem. Então eu vou utilizar aqui o set text color, né? A cor do nosso texto vai ser preto. Então eu vou definir aqui o color, ponto, e aí eu vou colocar o black. Feito isso, eu vou executar minha mensagem utilizando o snackbar, né? A variável, ponto, show, né? Utilizando o método show, a gente já vai executar a mensagem. E aí eu vou utilizar aqui um else, que a gente já vai fazer esse tratamento. Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Eu vou executar o aplicativo. Beleza, acabei de executar. Vamos clicar aqui para criar uma nova conta. Então, se eu não digitar nada e eu clicar em cadastrar, já vai aparecer preencha todos os campos. E aí a mensagem sumiu. É exatamente isso que aconteceu. Então, agora eu vou preencher o nome. Eu vou colocar aqui Marcos. Clicar novamente, preencha todos os campos. Por quê? Porque o nome está preenchido, mas o e-mail não. Então, vamos colocar aqui alguma coisa no e-mail. Vamos clicar aqui de novo. Precisa aparecer a mensagem. Preenche todos os campos. Por quê? Porque a senha está vazia. Agora, quando eu colocar a senha, todos os campos estão preenchidos. Então, quando eu clicar em cadastrar, não mostra mais a mensagem de erro. Esse é o comportamento que precisa acontecer mesmo. Beleza? Bacana. Então, a gente já fez a primeira verificação, se caso o usuário não digitar nada. Se caso o usuário preencher todos os campos, aí o que a gente quer fazer? A gente quer cadastrar o usuário no Firebase. Então, eu vou criar um método aqui
cadastrar usuário. A gente vai separar, né, essa função. Então, se os campos estiverem vazios, vai mostrar a mensagem de erro. Se não, a gente vai cadastrar o usuário. Então, vou criar esse método aqui embaixo, aqui em cima do iniciar componentes. Então, vou criar esse método privado. Void não vai ter retorno, que eu vou chamar de cadastrar o usuário. Vou fazer o fechamento, vou fechar as chaves aqui. E aí eu preciso também capturar o que o usuário está digitando no nome, no e-mail e na senha. Então eu posso copiar esses três aqui. Ó. Nesse caso eu vou utilizar só esses dois, né? O e-mail e senha. O nome a gente não vai utilizar ainda. Então eu vou colar aqui, ó, e jogar aqui. O que isso aqui vai fazer? Eu vou explicar novamente. Por que a gente precisa disso daqui? Por exemplo, eu estou digitando meu e-mail aqui. Quando eu faço isso, ó, eu criei uma string chamada e-mail que está recebendo o meu campo de texto edit _ e-mail, que é esse campo aqui. O getText ele vai pegar o que eu estou digitando. Então eu digitei tudo isso daqui. Ó. Então ele vai, utilizando o getText, ele vai pegar esse texto que eu digitei. E aí, utilizando o toString, ele vai converter esse texto para uma string do tipo texto. A gente precisa fazer isso mesmo. Então, utilizando o getText e o toString, a gente consegue fazer isso. Só para deixar claro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o Firebase Auth, né, para poder cadastrar usuários. Nesse contexto é cadastro. Então, eu vou utilizar aqui o Firebase Auth. E aí, eu preciso recuperar a instância do servidor do Firebase. Para recuperar a instância, a gente vai utilizar esse método getInstance. Feito isso, dando ponto mais uma vez, a gente vai utilizar esse método aqui para cadastrar usuários. Create user with email and password. Ou seja, a gente vai criar um usuário com um e-mail e senha. E aí, a gente precisa passar dois parâmetros aqui dentro desse método. A gente precisa passar o e-mail e a senha. Então, a gente já tem aqui, ó, o e-mail e a senha. Então, a gente vai passar o e-mail, vírgula, e a variável senha. Feito isso, a gente vai utilizar aqui o ponto e a gente vai colocar aqui o add onCompleteListener. E aqui a gente vai passar um new e a gente vai instanciar, utilizando aqui ó, o onCompleteListener. Vai pressionar o Enter. Aqui a gente vai colocar um ponto e vírgula. E aqui a gente já vai ter um objeto chamado task, né? Esse objeto, pessoal, ele é responsável pelo cadastro e autenticação de usuários, né? Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar uma estrutura condicional if, a gente vai fazer uma verificação. A gente vai pegar esse objeto task, né, que já tem a autenticação ou o cadastro do usuário, e a gente vai utilizar aqui o método isSuccessful. Ou seja, se o cadastro do usuário for um sucesso, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário dizendo cadastro realizado com sucesso e a gente já vai conseguir cadastrar esse usuário. Então, só para recapitular, esse task, pessoal, esse objeto task, ele vai ter o resultado do nosso cadastro. Nesse contexto vai ser o cadastro. Quando a gente estiver utilizando o login, a gente também vai ter um task. Só que aí nesse caso a função desse task no login vai ser a autenticação. Aqui é cadastro. Então esse task ele tem o resultado nesse contexto de cadastro. Então se o cadastro for um sucesso, a gente vai mostrar uma mensagem de sucesso, que nesse caso a gente vai colocar uma snack bar e a gente pode fazer o que a gente quiser. Mandar ele para a tela de login ou não fazer nada. Nesse caso eu só vou mostrar uma mensagem de sucesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa snack bar aqui, eu vou dar um Ctrl C, eu vou jogar para dentro do if e agora essa view, né? A gente não tem mais essa view aqui. A gente precisa criar uma view dentro do método, né? Dentro do método e a gente vai passar aqui um v de view, certo? Aí, ó, a gente precisa passar a nossa view aqui, né? Para ele reconhecer. Aí, ó, o que a gente vai fazer? A mensagem não vai ser a mensagem 0, né? Que está no índice 0, vai ser o índice 1, cadastro realizado com sucesso. Então eu vou vir aqui ó, e vou trocar para o índice 1. Certo? E aí o que eu vou fazer? Vamos vir aqui, vamos executar o app, vamos ver se está cadastrando. Vou criar aqui. Então eu vou colocar um nome. Nesse caso, o nome, a gente vai colocar ele, mas ele não vai para lugar nenhum. Porque a gente precisa salvar no banco. Então eu vou colocar um nome só para ele não dar erro de preencher todos os campos.
Então eu vou colocar aqui, ó, marcos@gmail.com e vou colocar uma senha aqui, ó. Vou clicar em cadastrar, cadastro realizado com sucesso, certo? Então, se todos os campos estiverem preenchidos, ele vai cair no else e vai cair no método cadastrar usuário. E aí, se for um sucesso, vai mostrar a mensagem cadastro realizado com sucesso. Se a gente vir no Firebase aqui e atualizar, aqui em Users já vai mostrar o nosso primeiro usuário cadastrado no Firebase. Tá vendo aqui, ó, marcos@gmail.com. Aqui mostra o provedor, né, que é baseado no e-mail e na senha, a data de criação, o último login, né, nesse caso a gente não teve login, e aqui a gente tem o ID, né, do usuário. Cada usuário criado tem o seu próprio ID. Então a gente já consegue cadastrar o usuário no Firebase. Esse ponto já está 100%. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa tratar as mensagens de erro, que são as exceções. Porque o que acontece aqui? Se eu digitar um e-mail errado e eu clicar em cadastrar, por exemplo, vou digitar um e-mail errado aqui, ó. Esse e-mail não existe, certo? Eu coloquei @gmail, ou seja, não tem como cadastrar com esse e-mail. Se eu clicar em cadastrar, repare que ele não cadastrou, então posso vir aqui, ó, ele não cadastrou. Só que não informou para o usuário que o e-mail está errado. A gente precisa tratar as exceções. Por exemplo, se a senha tiver com poucos caracteres, 1, 2, 3, né? O mínimo para você cadastrar um usuário no Firebase é uma senha de 6 caracteres. Se eu colocar uma senha de 3 e cadastrar, será que ele vai dar um erro? Ele não informa o erro. Se eu colocar um e-mail repetido e cadastrar, vai informar que esse e-mail já existe? Não vai mostrar, porque a gente não está tratando as exceções ainda. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então embaixo do if, a gente vai definir aqui um else, né? Senão a gente vai mostrar as mensagens de erro. Então eu vou criar aqui uma string que vai se chamar erro. Dentro dessa string a gente vai armazenar todas as mensagens possíveis. E aqui a gente vai utilizar uma estrutura try catch. Então eu vou colocar aqui o try e o catch. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui o throw, né? Esse throw, ele vai tentar obter para nós uma exceção. Então aqui eu vou colocar na frente dele passando a task e aqui eu vou utilizar esse método getException. Então ele vai tentar, né? Ele vai tentar obter uma exceção. A gente vai colocar no catch uma exception passando o e. Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai começar a criar as exceções. Então eu vou criar a primeira exceção aqui. Deixa eu só voltar aqui, eu preciso colocar para esse lado. Então, vou colocar aqui mais um catch. Beleza. E aqui nesse catch, eu vou tratar a primeira exceção. Ou seja, a gente precisa colocar uma senha com no mínimo 6 caracteres. Se o usuário colocar uma senha menos do que 6 caracteres, vai aparecer uma mensagem de erro informando para ele colocar uma senha com no mínimo 6 caracteres. Para a gente tratar essa exceção, a gente vai utilizar o Firebase, então vou colocar aqui, ó, auth, e já vai aparecer aqui, ó, Firebase auth weak password exception. E aqui a gente vai passar o e, né, da exceção. Então esse Firebase auth weak password exception vai tratar essa mensagem. Se o usuário colocar uma senha com menos do que 6 caracteres, vai mostrar um erro. Então aqui, ó, a gente vai pegar a nossa string de erro, vai passar aqui a nossa string de erro, essa string vai receber um texto. Então eu vou colocar aqui, ó, digite uma senha com no mínimo 6 caracteres. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Então a gente tratou a primeira exceção. Então eu vou colocar aqui mais um catch, então eu vou abrir mais umas chaves aqui, vou colocar mais um catch, vou fechar mais uma chave aqui. Vou pressionar o Enter, deixa eu só ajustar isso daqui. Beleza. E a próxima exceção, qual que vai ser? A gente precisa também colocar uma exceção caso o usuário coloque um e-mail repetido. Então, por exemplo, eu cadastrei esse e-mail aqui, ó, marcos@gmail.com. Se o usuário tentar cadastrar novamente esse e-mail, marcos@gmail.com, precisa dar um erro de conta duplicada, né? Que essa conta já foi cadastrada. Então, a gente precisa precisa mostrar esse erro para o usuário. Então, para tratar essa exceção, essa exception, a gente vai utilizar o Firebase auth collision exception. E aí a gente vai passar o e
da exceção. Feito isso, eu vou utilizar a minha variável erro, né, que é uma string, e vou passar essa mensagem aqui, ó. Por exemplo, esta conta já foi cadastrada, Vou colocar o ponto e vírgula, já tratamos essa exceção. Vou colocar mais um catch aqui, então vou abrir uma chaves aqui, vou utilizar o catch, vou fechar uma chaves aqui, e aqui eu vou começar a tratar outra exceção. A próxima exceção é se o e-mail estiver errado. Então eu coloquei a senha certa, mas aí eu coloquei o e-mail errado. Então precisa mostrar uma mensagem para o usuário corrigir o e-mail. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai utilizar esse daqui, ó, Firebase, deixa eu ver aqui, é o Firebase Auth, né? Invalid Credential Exception, é esse daqui, ó, Firebase Auth Valid Credential Exception. Então esse daqui vai verificar se o e-mail está correto. Então eu vou utilizar aqui a variável erro, vai receber mais uma mensagem. Que eu vou colocar aqui, por exemplo, e-mail inválido, por exemplo. E-mail inválido. E por último, a gente vai ter um erro padrão, né? Que se caso acontecer algum tipo de erro, mais algum erro inesperado, a gente vai definir aqui a variável erro, vai receber, por exemplo, erro ao cadastrar usuário. Beleza. E aí essas mensagens, elas não estão iniciando em lugar nenhum. Então a gente vai iniciar todas essas mensagens de erro em uma snack bar. Então para isso, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui embaixo, ó, embaixo desse catch aqui, eu vou iniciar uma snack bar. Então eu posso copiar essa estrutura aqui de snack bar, certo? E aí eu vou tirar essa mensagem e vou passar a minha variável de erro, entendeu? Então essa snack bar vai ser adaptável ao erro. Então, por exemplo, se o erro for de senha, vai mostrar essa mensagem. Se o erro for de conta que já foi cadastrada, vai mostrar essa mensagem. Então a gente passou o erro aqui. Feito isso, vamos executar o aplicativo, vamos fazer o teste. Então vamos lá. Então vou colocar qualquer nome aqui, vou colocar aqui, por exemplo, João. A gente não está salvando ainda, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, João, não vou me estender muito. Então vou colocar aqui, ó, joão@gmail.com, e eu vou colocar uma senha com menos do que 6 caracteres. Então 1, 2, 3, 4, 5. Vou clicar em cadastrar, já aparece, digite uma senha com no mínimo 6 caracteres. Então vou digitar uma senha com 6 e agora eu vou colocar o e-mail errado. Ó. Coloquei o e-mail errado aqui, vou clicar em cadastrar, e-mail inválido. Então está funcionando. Então agora eu vou colocar aqui certinho, eu vou colocar uma conta que já existe. Então a gente já tem essa conta aqui, ó, marcos@gmail.com. Vou clicar aqui, esta conta já foi cadastrada, então está funcionando. Então agora eu vou cadastrar o João mesmo. Então, João, vou clicar em cadastrar, cadastro realizado com sucesso. Se eu voltar no Firebase e atualizar aqui, a gente já tem o usuário João cadastrado. Bacana, 100% essa parte aqui. O que a gente quer fazer mais ainda? A gente já consegue cadastrar usuários. Só que, por exemplo, tá vendo aqui? Eu coloquei o nome do usuário. Esse nome ele não vai para lugar nenhum. Esse nome vai ser salvo no banco de dados. Então a gente precisa ativar o banco de dados e a gente vai salvar esse banco de dados quando a gente for cadastrar o usuário. A gente vai salvar esse nome no banco. Então a gente vai voltar aqui no site do Firebase e a gente vai utilizar esse banco de dados aqui, ó, que é o Firestore. Então a gente vai clicar nesse daqui e aí a gente vai criar o banco de dados aqui no Firebase e aí a gente tem duas opções: iniciar no modo de produção ou iniciar no modo teste. Como a gente está testando o aplicativo ainda, a gente não vai iniciar no modo produção, certo? A gente vai iniciar no modo teste. Quando você jogar o seu aplicativo na Google Play, quando você postar ele, aí sim você inicia no modo de produção. Então eu vou clicar no modo de teste, é assim mesmo. Então vamos clicar em avançar. Aqui você pode escolher o local, né, a região do seu banco de dados, mas nesse caso eu sempre gosto de manter a padrão. Então eu vou clicar aqui em ativar. Ele está ativando o Cloud Firestore. Lembrando que a gente tem dois bancos de dados, a gente tem o Firestore e o Real Time Database. Os dois funcionam da mesma maneira.
Só que eu gosto mais do Firestore. Legal, o nosso banco acabou de ser criado. A gente pode vir aqui nas regras do banco. Ele vem com essas regras aqui, ó, padrão, que já são aceitáveis, mas eu posso mudar essas regras aqui. Nesse caso, a gente está conseguindo fazer leitura e escrita, né? Então eu só vou mudar as regras aqui. Eu vou utilizar o request.auth e aqui eu vou utilizar se ele vai ser diferente de nulo, né? Então aqui eu só mudei as regras, eu vou publicar. O que essas regras elas vão... Deixa eu publicar aqui. O que essas regras vão fazer, né? Basicamente a gente vai permitir que o usuário ele grave os dados no banco somente quando ele estiver sendo cadastrado, né? Ou quando ele estiver sendo autenticado. A gente garante um pouco mais de segurança para o nosso banco, né? Então a gente só mudou as regras aqui. A gente pode mudar a qualquer momento também. Então vou vir aqui nos dados, por enquanto não tem nada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no projeto. Quando o usuário for cadastrado com sucesso, além de mostrar a mensagem, a gente vai salvar os dados do usuário no banco, que nesse caso vai ser o nome do usuário. A gente poderia ter telefone, nome e muito mais coisas. Nesse caso a gente só tem o nome. Então eu vou criar aqui um método chamado de salvar dados usuário. A gente vai separar isso daqui. Então eu vou criar esse método em cima do iniciar components. Então eu vou criar esse método privado aqui, chamado de salvar dados usuário. Feito isso, o que a gente vai fazer? Quando o usuário digitar o nome dele aqui, a gente vai salvar no banco. Então primeiro a gente precisa pegar o que o usuário está digitando nesse campo de nome. Então a gente vai fazer aquele esquema lá. Então a gente vai criar uma string chamada de nome, que vai receber o nosso edit underline nome. A gente vai utilizar o método getText para capturar o que o usuário está digitando e vamos converter utilizando o toString. Feito isso, a gente vai iniciar o nosso banco de dados Firestore. Lembrando que a gente já tem as dependências no nosso projeto. Então a gente só configurou no Firebase do console e vai iniciar no código agora. Então eu vou utilizar aqui o Firebase Firestore e aí eu vou chamar, né, de DB, que é banco de dados, né, database. Você pode colocar o nome que você quiser. Esse database vai receber novamente o Firebase Firestore. Aí a gente precisa recuperar a instância do nosso banco de dados, né, do nosso servidor do Firebase. Então para isso a gente utiliza o getInstance. E aí a gente já consegue recuperar. Feito isso, o nosso DB já tem a instância do banco de dados. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa criar um map, né, de usuários. E nesse map a gente pode ter o nome, telefone, a gente pode ter vários dados. Então, eu vou criar aqui um map. Esse map vai ser de string e de objeto. Então, eu vou colocar aqui objeto. E esse map vai se chamar usuários. A gente vai instanciar utilizando o hash map e aqui a gente vai colocar ponto e vírgula. Feito isso, a gente vai utilizar aqui o próprio usuários, a própria variável usuários, que é um map, e aí a gente vai utilizar esse método aqui, ó, que é o put. Esse método put, a gente precisa passar uma key, né, que é uma string, ou seja, é a chave. Então a gente precisa criar uma chave para esse objeto. Então a gente vai ter somente um objeto, né, que é um nome. Se eu tivesse telefone, a gente colocaria também. Então vou criar aqui uma chave chamada de nome e o objeto vai ser a própria string do nome, né? E aí eu posso dar um ponto e vírgula aqui. Se eu tivesse outros, por exemplo, ó, eu poderia dar usuários.put e colocar o telefone. Então eu criaria a chave telefone e passaria o telefone. Nesse caso a gente não tem, né? Então só para você saber que dá para fazer com muitos outros aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente precisa iniciar, né, o Firebase Auth para conseguir obter o usuário atual. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, eu vou criar uma string de forma global que eu vou chamar de usuário ID. Beleza, então agora eu vou descer um pouco mais aqui. E aqui, pessoal, embaixo aqui, ó, eu vou utilizar o usuário ID. Esse usuário ID vai receber o nosso Firebase Auth
eu vou recuperar a instância do Firebase Auth e aqui eu vou utilizar o getCurrentUser. Esse getCurrentUser é o nosso usuário atual. E aí eu vou utilizar o método getUID. O que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou obter, né, o usuário atual e eu vou conseguir pegar o ID de cada usuário. Então, essa string ela tem a referência do Firebase Auth, ela tem o usuário atual e ela tem o ID do usuário. Então, para cada usuário, a gente vai conseguir ter o ID. A gente precisa disso para colocar no banco. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui um document referência, né? Um documento de referência, que eu vou chamar de document reference, que vai receber, deixa eu colocar aqui, vai receber o nosso DB, né? O nosso banco de dados Firestore. E aqui a gente precisa criar uma coleção. Então, a gente vai utilizar aqui o método collection. E aqui, como a gente está trabalhando com usuários, a gente vai criar uma coleção de usuários. Então, eu vou chamar aqui usuários. Eu criei uma coleção de usuários. E aqui eu vou utilizar o ponto e eu vou utilizar o método document, né, que é o nosso documento de referência. Cada usuário criado no nosso banco de dados, ele vai ter um documento específico. Esse documento vai ser baseado no nosso usuário ID, certo? Então, a gente vai ter o ID de cada usuário. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Agora, a gente vai utilizar esse documento referência e a gente vai utilizar esse método set. Então, eu vou setar um objeto aqui. Nesse caso, vai ser o nosso objeto de usuários, né? O nosso map. Então, eu vou utilizar aqui usuários e aqui eu vou utilizar o ponto add on success listener. add on success listener. Eu vou instanciar o on success listener, que é uma interface, vou pressionar o enter aqui, bacana, e aqui eu também vou colocar um ponto, posso colocar até aqui embaixo, para ficar melhor, eu vou colocar um ponto e aqui eu vou colocar o add on failure listener, né? Se caso der alguma falha, e aqui eu vou colocar o on failure listener, aí sim eu vou colocar o ponto e vírgula aqui, deixa eu colocar ele aqui no final, beleza. Se os dados do usuário for salvo com sucesso, eu posso exibir um log aqui para me ter controle. Então, eu vou colocar esse log e eu vou te mostrar na prática como é que funciona. Então, eu vou colocar um log aqui, .d, né, vai ser do tipo debug. Aqui eu vou colocar uma tag que eu vou fazer a busca aqui pelo logcat. Então, eu vou colocar aqui db. E aqui eu vou colocar uma mensagem, sucesso ao salvar os dados, por exemplo. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. E se caso der falha, eu vou colocar mais um log.d, né, que vai ser debug. Então aqui eu vou colocar para o erro db underline error, por exemplo. E aí eu vou colocar uma mensagem de erro aqui, por exemplo, erro ao salvar os dados. E aqui eu vou concatenar, vou pegar o erro, né? Então aqui vai mostrar a mensagem de erro, caso der um erro, e aqui eu vou conseguir visualizar o erro através da exception, pegando o e, né? E aí eu vou converter isso daqui para string, caso der algum erro. Beleza, então basicamente é isso. O salvar dados está completo, certo? Então eu vou executar, então eu vou criar uma nova conta aqui. Então eu vou colocar aqui agora o nome Maria da Silva. E aí eu vou colocar um e-mail para ela, maria@gmail.com. Vou colocar uma senha e eu vou cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Vamos voltar no Firebase. Ó, aqui na Authentication já criou maria@gmail. E agora no Firestore a gente já conseguiu salvar o nome da Maria no banco de dados. Então ele criou a coleção de dados, a coleção de usuários. E aqui a gente tem o ID, né, da Maria, o ID próprio dela, né, que é o documento. E aqui a gente tem o nome Maria da Silva, já está salvo no banco de dados, então está funcionando perfeitamente. E se a gente vir aqui, ó, no logcat e utilizar o debug, porque o nosso log é o D, né? Então a gente vai colocar debug. E aí eu coloco essa tag aqui, ó, de db. Se eu colocar a tag db aqui, ó, coloquei a tag db, já mostrou aqui, ó, sucesso ao salvar os dados. Então o log deu certo. Esse log é só para a gente saber se o nome salvou no banco corretamente.
Se desse algum erro, ia aparecer erro ao salvar os dados e ia mostrar um erro aqui na frente. Então está funcionando perfeitamente. Agora que a gente já tem o usuário cadastrado, a gente já consegue fazer o login do usuário. Então a gente vai fechar a form cadastro. Então vou fechar aqui a form cadastro e eu vou abrir o layout da form login. E eu também vou abrir aqui a minha Activity Form Login. Beleza? Então a gente vai fazer basicamente as mesmas coisas, né? A gente vai precisar do ID de todos esses componentes. Então vamos ver se está tudo certinho aqui. Edit e-mail, edit senha, botão de entrar. Aqui a gente vai ter o ID da Progress Bar. E aqui a gente vai ter o TXT, né? Tela de cadastro. Então vamos lá, vamos fazer o tratamento aqui. Então na Form Login, a gente já tem o iniciar componentes. Então vou criar mais objetos aqui. Text View a gente só tem um. A gente já iniciou o tela de cadastro. Agora a gente vai trabalhar nos edit text. Então vou criar aqui um objeto privado que vai ser do tipo edit text. Então a gente vai ter o edit underline e-mail, vírgula, o edit underline senha, ponto e vírgula. Então eu vou ter também um objeto para o nosso botão, né? Vai ser do tipo button, que é o nosso botão underline entrar. Eu também vou ter um objeto para a minha progress bar, então eu vou colocar aqui progress bar, e aí eu vou chamar de progress bar mesmo. E agora a gente vai colocar o ID para cada um desses objetos aqui. Então eu vou ter o edit e-mail, recebe find view by id r.id.edit e-mail. A gente vai colocar agora a senha, edit senha, recebe find view by id r.id.edit underline senha. A gente vai ter o botão de entrar, então botão de entrar recebe find view by id r.id.botão de entrar. E a gente vai ter da progress bar, então progress bar recebe find view by id r.id.progress bar. Beleza, tranquilo. E aí a gente vai colocar o evento de clique, né, no botão de entrar. Quando eu clicar no botão de entrar, a gente vai verificar, né, se o usuário colocou o e-mail e a senha. Se ele não colocar, a gente vai disparar uma mensagem para ele preencher todos os campos. Se ele preencher todos os campos, a gente quer autenticar o usuário. Então aqui no onCreate, aqui a gente vai colocar aqui um evento de clique para o botão de entrar. Então BT entrar. Vou colocar aqui o set onClickListener. Vou instanciar o view onClickListener. Então a gente precisa primeiro capturar o que o usuário está digitando tanto no campo de e-mail e da senha. Então a gente vai fazer a mesma coisa do que a gente fez na tela de cadastro. Então vou criar uma string chamada de e-mail que vai receber o nosso edit e-mail que já tem o ID capturado. Vou utilizar o getText para capturar o que o usuário está digitando e vou converter para string utilizando o toString. Vou criar mais uma string chamada de senha que vai receber o meu edit underline senha. Vou utilizar o método getText e vou utilizar o toString. E aí eu vou fazer uma validação aqui, utilizando o if. Se o meu e-mail estiver vazio ou a minha senha estiver vazia, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário dizendo para ele preencher todos os campos. Então posso até vir aqui na form cadastro, eu vou abrir aqui e a gente vai copiar essa snack bar aqui. Então eu vou copiar essa snack bar que a gente vai utilizar, vou jogar aqui para dentro do if, beleza? E eu vou criar também esse array de string aqui. Então posso até copiar esse array. Vou dar um Ctrl C, posso até fechar a form cadastro agora. E aí eu vou colocar aqui na parte de baixo, preencha todos os campos. E aqui a gente não vai ter cadastro, né? A gente vai ter login, né? Login login efetuado com sucesso. Então aqui, a gente vai ter a mensagem 0, preencha todos os campos. Então vou executar aqui de novo, vamos lá, vamos testar como é que está ficando. Então não vou digitar nada, vou clicar em entrar.
preencha todos os campos. Vou digitar alguma coisa aqui, preenche todos os campos, vou digitar a senha. E aí, ó, ele não aparece mais, porque eu já preenchi tudo. Se os campos estiverem preenchidos, eu quero autenticar o usuário. Então, eu vou utilizar aqui o else, senão eu quero autenticar o usuário. Então, eu vou criar aqui um método chamado de autenticar o usuário. Então, eu vou criar um método separado aqui. Então, em cima aqui do iniciar componentes, eu vou criar um método privado, que não vai ter retorno, que eu vou chamar de autenticar o usuário. E aqui, a gente vai ter basicamente, a gente vai ter que ter o e-mail e a senha. Então, vou colocar aqui dentro também. E agora, a gente vai pegar o nosso Firebase Auth de novo. Então, eu vou utilizar aqui o Firebase Auth. Ponto. Vou recuperar a instância do Firebase Auth utilizando o getInstance. E agora, eu vou utilizar esse método aqui, ó, o sign in with email and password. Agora, a gente não vai cadastrar usuários, a gente vai autenticar, ou seja, fazer o login do usuário. Então, eu vou utilizar esse método aqui, ó, sign in with email and password, ou seja, eu vou entrar com e-mail e senha, utilizando o e-mail. Então, vou passar a variável e-mail aqui e passar a variável senha. Feito isso, eu vou utilizar o ponto, vou utilizar o add on e eu vou utilizar o complete listener. Vou utilizar o new para instanciar e aqui eu vou utilizar o on novamente. Já vai aparecer on complete listener auth result. Vou pressionar o enter, aqui eu posso colocar ponto e vírgula e aí a gente já tem esse objeto task novamente, né? Só que dessa vez vai ser para autenticar o usuário. Então aqui eu vou utilizar mais uma estrutura condicional if e aqui eu vou passar o nosso objeto task. Então, se for um sucesso, né, se a autenticação do usuário for um sucesso, a gente vai deixar a barra de progresso visível, porque ela está invisível aqui, ó, mas ela está aqui. Então a gente vai mostrar essa barra de progresso e nesse caso eu não quero nem exibir uma mensagem. A gente colocou aqui para colocar login efetuado com sucesso, mas eu nem vou colocar isso daqui. Se você quiser colocar, você pode também. Eu nem vou colocar uma snack bar para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar a progress bar visível, né? Então, eu vou utilizar aqui progress bar. A gente já tem o ID dela. E aí, eu vou utilizar aqui, ó, o método setVisibility, né? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui uma view, ponto, e aí eu posso deixar essa progress bar visível ou invisível. Nesse caso ela está invisível, ela vai ficar visível quando o usuário estiver sendo autenticado, né? Essa progress bar ela vai ficar mostrando por 3 segundos e aí a gente vai partir daqui para a tela principal. Para a gente fazer esse efeito meio que de animação, eu vou ter que utilizar a classe handler, né? Então eu vou utilizar aqui um new handler, classe handler, e aqui eu vou utilizar ponto post delay e eu vou instanciar um runnable. Então aqui a gente consegue visualizar um runnable, vou clicar aqui e aqui dentro, depois que ele passar essa transição de 3 segundos, a gente vai colocar um método que vai ser renderizado aqui, que nesse caso a gente vai para a tela principal, né? Então vou criar aqui um método privado que eu vou chamar de tela principal. E aqui dentro a gente vai ter uma intenção. Então vou criar uma classe intent. Vou criar uma intent, recebe uma new intent. Aqui eu vou passar a activity atual que eu estou. Então form login.dis. E aqui é a activity na qual eu quero navegar. Então eu quero ir da minha tela de login para a tela principal. Então eu vou colocar aqui, ó, tela principal.class. Ponto e vírgula. Aqui eu vou utilizar o método start activity, vou inicializar a minha intent e eu também vou utilizar o método finish para finalizar o contexto atual que é a minha form login. Feito isso, eu vou passar o meu método aqui, então vai durar 3 segundos e vai partir para a tela principal. Só que eu não defini os segundos ainda, então vou colocar aqui, ó, vírgula, e aqui eu vou colocar 3.000, porque aqui é baseado em milissegundos. Então 3.000 é 3 segundos. Se eu colocar aqui 5 segundos, vai ficar mostrando a minha progress bar.
durante 5 segundos e aí depois ele vai partir para a tela principal. Nesse caso eu quero deixar somente 3 mesmo. E aí eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Feito isso, vamos ver se a gente já consegue fazer o login do usuário. Então vou executar. Beleza, acabei de executar. Então a gente vai fazer o login aqui. Vamos ver os e-mails que a gente cadastrou. Vamos fazer o login com marcos@gmail.com. Então vamos lá. Então vou colocar aqui, ó, marcos@gmail.com e a senha. Então vou clicar aqui em entrar. A minha progress bar já ficou visível. Vai demorar 3 segundos e aí já parte para a nossa tela de perfil do usuário. Beleza. Nesse caso, se a gente abrir o aplicativo novamente, ele volta para a tela de login, porque a gente precisa verificar o usuário logado. A gente já vai fazer isso. A única coisa que eu quero fazer aqui para finalizar, eu quero colocar uma mensagem de erro, né, caso o login dê algum problema. Nesse caso, eu não vou colocar todas aquelas exceções. Se você quiser colocar as mesmas exceções que a gente colocou na tela de cadastro, você pode. Nesse caso, eu vou colocar uma mensagem de erro para todas. Só para facilitar e deixar um pouco mais didático aqui, mas como eu já tinha mostrado também, então você pode fazer a mesma coisa para a tela de login. Então aqui, depois do if, ó, o if fechou aqui, vou colocar um else. E aqui eu vou fazer aquele esquema, eu vou criar uma string que eu vou chamar de erro. E aqui eu vou criar um try catch, então try catch. Aqui ele vai tentar, né? Então vou deixar o try. Aqui eu vou passar para ele uma task utilizando o get exception. E aqui no catch eu vou passar uma exception padrão e passando o e. Aqui eu vou utilizar o erro. Vai receber uma mensagem. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, erro ao logar o usuário. E aqui embaixo eu posso colocar uma snack bar. Então eu vou colocar até essa snack bar aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo. Vou mudar, né? Aqui eu preciso passar uma view para o meu método. Então eu vou criar uma view, passando uma view aqui, ó. Então aqui eu vou passar uma view. E aí eu preciso passar uma view aqui. Então eu vou pegar a própria view do onClick. Beleza. Aqui eu vou tirar, né, o índice 0 e passar a variável de erro. Então vamos executar aqui. Então eu vou colocar um e-mail errado, uma senha nada a ver. Tentar logar aqui. Já aparece erro ao logar o usuário. Tranquilo. Se você quiser tratar as outras exceções, fique à vontade. Então o que a gente precisa fazer? Quando eu faço o login do usuário, então eu já consigo fazer o login normalmente, marcos@gmail.com. Então vou colocar a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu clico em entrar, a minha progress bar vai demorar 3 segundos e aí ela parte para a minha tela principal, né? Ficou visível, minha progress bar ficou visível, vai demorar 3 segundos e aí vai partir para a tela principal. Legal, a gente está indo para a tela principal, a gente já consegue fazer o login do usuário. Só que se a gente fechar a aplicação e voltar novamente, a gente volta para a tela de login. Isso não faz sentido. Por quê? Porque eu já estou logado no Firebase. Então, toda vez que eu abrir a minha aplicação, eu preciso parar na minha tela de perfil de usuário. Então, por que isso acontece? Porque eu preciso verificar se o usuário está logado. Então, para fazer isso é bem simples. A gente vai fazer isso na própria form login. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu posso até criar aqui, ó, eu vou ter que criar um ciclo de vida, ou seja, toda vez que eu entrar na aplicação, ele vai iniciar nesse ciclo de vida e vai conseguir carregar o nosso usuário atual, certo? Então a gente tem que fazer isso na form login. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em cima da tela principal, eu vou criar um ciclo de vida chamado onStart. Então eu vou vir aqui, ó, só coloquei aqui, ó, on. Já vai aparecer onStart. Pressiono o Enter, a gente já tem esse ciclo de vida, ou seja, toda vez que a minha aplicação iniciar, vai carregar o que está aqui dentro. Então a gente precisa fazer uma validação aqui dentro. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o Firebase User. O Firebase User já tem o nosso usuário que já está sendo autenticado, né? Então o Firebase User já tem. Então já estou pegando o Firebase User e aí eu vou criar aqui uma variável chamada de usuário atual
vai receber o nosso Firebase Auth e aí eu vou recuperar a instância do nosso Firebase Auth. Feito isso, eu vou utilizar esse método aqui, ó, getCurrentUser, né? Ou seja, eu vou pegar o meu usuário atual que já foi logado. Então essa variável já tem tudo isso daqui. Depois eu vou utilizar aqui uma condicional if para a gente conseguir fazer uma verificação. Por exemplo, se o nosso usuário atual ele for diferente de nulo, então vou colocar aqui, ó, diferente de nulo, a gente quer partir para a tela principal. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Se o usuário for diferente de nulo, quer dizer que a gente tem um usuário atual, né? Então, se a gente tem um usuário, a gente vai mandar ele para a tela principal. Se caso o usuário ele for igual a nulo, quer dizer que não tem nenhum usuário logado. Então, ele não vai partir para a tela principal. É bem simples isso daqui. Então, vou executar. Automaticamente, eu já vou para a tela principal, porque eu já estava logando. Então, eu já estou logado. Então, ele já vai partir para a minha tela principal. Se eu vir aqui, ó, e abrir novamente, ele já vai para a tela principal. Então, nessa aula, a gente finalizou o cadastro de usuários, autenticação, tratamento de exceptions e a gente verificou o usuário logado. Na próxima aula, a gente vai finalizar isso daqui, a gente vai colocar a opção para deslogar o usuário, né, para o usuário sair da sessão, e a gente vai carregar os dados de perfil. Lembra que a gente salvou o nome do usuário no banco de dados? Então, a gente vai carregar esse nome do banco e vai colocar aqui na frente, ó, o nome e o e-mail dele também. Então a gente vai criar o perfil dele certinho aqui. Então na próxima aula a gente termina. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Deixa o like para ajudar. O like é muito importante para ranquear o vídeo, para mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Toda semana eu estou trazendo uma aula nova sobre Android Studio e Firebase. Então, para você não perder os vídeos dessa série, se inscreve. Vai ter outras séries aqui no canal também. Então, é muito importante que você esteja me acompanhando nas redes sociais. Beleza? Aqui no link da descrição tem Instagram, tem o site. Então, recomendo que você também dê uma olhada. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.